Então, nós lemos o texto, então, da Samaritana, que está em João 4, de 5 a 31. E eu não sei se acontece assim com vocês, mas comigo é comum o Senhor me tomar ali um minuto um, na correria do dia a dia, no meio da rotina, para refletir sobre algo. E eu lembro de um dia, eu já até usei essa introdução em outro texto, em outra pregação, que eu estava com os colegas ali da saúde, né, discutindo o caso de uma paciente que chegou com um quadro de complicação de uma pedra na vesícula. Não é para ninguém ficar desesperado, isso é raro de acontecer, mas se tem pedra na vesícula, cuide, né? Resumindo assim, a grosso modo, a vesícula é um órgão que produz um líquido ali que chama bile, né? Eu fiz pós em anatomia e com a turma da anatomia, quando a gente encontrava alguém que era mais ranzinza, mais amargo, a gente dizia: esse daí tem umas 3 vesículas, né? No mínimo. E que ela produz um líquido, né, forte, amargo, e ela libera num ducto do corpo. E o pâncreas, ele produz um outro líquido, o suco pancreático, desculpa, que se junta nesse ducto com a bile, né? E caindo dentro do intestino, eles se tornam ácidos e ajudam aí na quebra dos alimentos, né? Para que haja absorção, eliminação, enfim. O que acontece? No caso dessa paciente, a pedra saiu da vesícula e entupiu o ducto, esse ducto. É aí o que aconteceu? O líquido caiu ali no ducto e com o tempo ali parado, porque não conseguia se deslocar para o intestino, acabou se tornando ácido. E ela teve uma complicação que quase foi a óbito, né? Foi porque o líquido, o ducto, não é feito para suportar substâncias ácidas. Então, acabou tendo ali um prejuízo e tudo mais. Mas o que que isso tem a ver com o texto, com a samaritana e com tudo mais? Então, e o que tem a ver, né? Como que se relaciona? É que, na verdade, a gente está lendo aqui sobre a samaritana e a gente percebe uma mulher cheia de questões. Ela tem muita coisa dentro dela.
E como a gente observou, né, o exemplo da vesícula, tudo que fica muito tempo dentro da gente se torna ácido. Tudo que a gente acumula dentro da gente pode nos prejudicar. Por isso, falar é tão terapêutico, né? É tão importante. Mas, como falar, né? Se é tão difícil hoje ter alguém para nos escutar, acolher a nossa dor, ouvir a nossa queixa sem julgamento, é uma coisa difícil, talvez uma das mais difíceis nos dias de hoje. E é com essa mulher que a gente se depara, e é com essa mulher que o Senhor ele tem um encontro, né? Então, se nós somos pessoas que precisam falar, que precisam colocar para fora coisas que estão nos tornando ácidos por dentro, é a hora e o momento que essa proposta que o Senhor nos faz, né, para que a gente possa entender um pouco melhor o que está acontecendo nesse momento é que Jesus ele se encontra com uma samaritana, ou seja, é um homem judeu se encontrando com uma mulher samaritana. O povo judeu ele é tido, né, conhecido pelo povo que é considerado puro, puro de sangue, o povo de Deus, né? E o povo samaritano, por sua vez, é conhecido como o povo misturado, né? É um povo misturado, é um povo que não tem uma origem, né, tão bonita quanto a do povo judeu. E então ele é um povo que é amplamente julgado e que sofre muito preconceito, porque a Samaria ela é um lugar, uma região que é uma região que aonde as pessoas que estão viajando passam por ali, né? É uma região que era conhecida como um lugar para os viajantes comerem, né? Dar água para os animais, beberem água, fazer higiene e seguir viagem. Mas anos antes, a Samaria foi dizimada, né, pelo exército assírio. Então, ali vazia, né, e os povos vendo a necessidade de ter pessoas ali para acolher os viajantes, foram colocados, né? Foram pessoas estrategicamente colocadas, outras foram atraídas pela possibilidade de comércio, e assim é um povo que vem de várias regiões, de vários lugares, e é um povo realmente misturado, né? Então, a gente precisa entender que é um escândalo Jesus se encontrar com uma samaritana em vários aspectos. Primeiro, porque ele é judeu e ela é samaritana. Depois, porque ele é um homem e ela é uma mulher. Um homem judeu não fala com uma mulher em público, né?
Então, assim, não direciona, é sempre ao marido, ao filho. Uma mulher nessa época podia bem pouco, né? Uma mulher, ela acabava ficando à deriva ali, se caso o marido morresse, ela não tivesse um filho para poder cuidar das terras, da propriedade, do dinheiro. Ela era obrigada a se casar com um dos irmãos do marido, ou acabava ficando à deriva, passando fome, ou acabava se prostituindo, porque a mulher não tinha muitos recursos. E Jesus, ele provoca um escândalo, porque Jesus não está nem aí para o que a gente acha ou a gente considera certo. Ele é o Deus que é justo, né? E ele cura ao sábado, ele traz à discussão temas que são, né, são considerados ali temas importantes, ele traz para o centro da discussão quem está à margem, e esse é o Senhor. Essa é a referência, né? Um Deus, né, feito homem que quebra paradigmas. Esse é o Senhor. Então, essa é a situação, né? Uma situação escandalosa, porque é assim que o Senhor nos ama, de forma escandalosa, de forma a romper com paradigmas, de forma, às vezes, a romper com tudo que a gente acredita. Ele vem para que a gente possa pensar diferente, agir diferente e mudar. O Evangelho, ele é mudança o tempo todo. E aí, eu separei 3 tópicos aqui para a gente observar nesse texto. E preciso dizer que já preguei várias vezes e os tópicos foram totalmente diferentes. E cada vez que a gente se aproxima de um texto, Deus tem novidades para a gente, né? E a primeira coisa que eu aprendi e que a gente pode aprender com esse texto é que Jesus, ele está atento a tudo aquilo que nós tentamos esconder. E é interessante isso, né? Porque a gente sempre tenta esconder aquilo que na nossa visão é uma vergonha, né? Não é adequado, não é correto, né? Nós sempre tentamos esconder e às vezes até dá certo. A gente vive hoje numa época em que o computador, o celular, eles são grandes vitrines, né? De tudo que dá certo na vida das pessoas. E o que dá errado? O que dá errado, ninguém mostra, né? Ninguém vai postar aquilo que deu errado. É sempre o que é bonito, o que é legal, o que a gente quer mostrar, né? Nunca aquilo que não é tão agradável de se ver. Mas Jesus na contramão de tudo isso, ele está interessado justamente naquilo que a gente tenta esconder. E por onde eu vejo, por onde a gente pode observar que a samaritana está se escondendo. O texto diz que ela buscava água por volta do meio-dia,
né? E isso é uma coisa estranha, é uma discussão na teológica, né? Porque assim, a, tem um filme que eu acho que quem tem mais curiosidade para saber essa rotina das mulheres, porque era obrigação da mulher levar água para casa, chama A Fonte das Mulheres. É um filme oriental, um filme muito interessante de ver. E ele retrata essa cena aqui. As mulheres, elas nunca iam ao poço buscar água sozinhas. Elas tinham um grupo de mulheres que se reunia antes do sol nascer, porque o sol castigava e era um esforço físico muito grande. Elas se reuniam antes do sol nascer e iam buscar água. Normalmente elas tinham um pedaço de tronco em cima dos braços, dos ombros, um balde em cada ponta, e subiam e desciam para buscar água. E elas iam juntas, porque muitas caíam, se machucavam, algumas grávidas acabavam caindo sentadas e perdiam um bebê, e, enfim, elas faziam algo juntas, e por proteção até. Porque essa mulher ia ao meio-dia? Duas questões aqui. Ou ela tinha vergonha da situação em que ela vivia, porque o casamento, a família era algo muito importante, e essa mulher, como a gente vê mais à frente, ela já teve 5 maridos e vivia com o sexto, que, segundo o texto, não era dela, né? E, então, ou as mulheres a repudiavam, né? Ou ela tinha vergonha e não se misturava com as outras, ou as duas coisas. Enfim, ela escondia a vergonha dela, né? E Jesus está muito interessado naquilo que a gente esconde. Por quê? Porque aquilo que a gente esconde normalmente está intrinsecamente ligado àquilo que a gente é, né? A nossa maior dor, a nossa maior vergonha. E o Senhor, ele tem interesse em mudar a nossa referência, mudar a nossa vida. E como a gente vai mudar se a gente fica só naquilo que é aparente, só no superficial? O Senhor, ele tem interesse naquilo que é profundo, naquilo que precisa de mudança. E normalmente o que a gente esconde é muito mais profundo do que a viagem da Disney que a gente postou na rede social. É aquilo que a gente esconde que causa principal interesse no Senhor. Então eu não sei. Eu só sei do que eu escondo, do que eu escondi e daquilo que eu tive vergonha por muito tempo e que hoje está nos pés do Senhor. Mas é um momento, é um convite para que a gente possa hoje colocar diante dos pés do Senhor aquilo que a gente tem tentado esconder de todo mundo, principalmente porque é aí que existe solução para aquilo que tanto nos envergonha, nos causa dor. É só aí que tem a solução para aquilo que nos traz dor e sofrimento.
A segunda coisa que esse texto nos ensina é que, de uma forma estranha, na contramão de todo mundo, Jesus, ele sempre nos pede aquilo que nos falta. E é engraçado essa mania de Jesus tem de pedir aquilo que nos é escasso, porque a gente gosta de exibir também aquilo que aquilo que superabunda a nossa vida, né? Que está em destaque. Por exemplo, se uma pessoa é muito rica, ela é respeitada e vista com uma certa admiração, porque ela é rica. Se a pessoa é muito inteligente, ela é conhecida e ela é respeitada e destacada ali em meio a uma sociedade pela sua inteligência. Mas o que tem de escasso na vida daquele que tem muito dinheiro? O que tem de escasso na vida daquele que é muito inteligente? E o que tem de escasso em nossas vidas? O Senhor não se interessa por aquilo que nos sobra. O Senhor se interessa por aquilo que nos falta. Por quê? Porque a gente também tem uma estranha mania de colocar o coração naquilo que nos falta. Essa mulher, ela buscava água todo dia, ou seja, ela não tinha uma grande reserva. Tanto é que o Senhor oferece ela uma água viva e ela vai dizer: poxa, seria um alívio não ter que voltar aqui. Seria um alívio ter essa água, não voltar a sentir sede. A gente tem escassez, todo mundo tem escassez de algo. E é nisso que o Senhor está interessado. Não é na sua inteligência, na sua riqueza, naquilo que te sobra, não é nas tuas qualidades. Ele quer aquilo que é tão difícil você fazer, conseguir ou ter. O Senhor, ele pode transbordar naquilo que nos é escasso. Vai mudar a vida? Não sei. Eu só sei que se te falta saúde, talvez Deus possa te levar a lugares que você jamais imaginou tendo saúde. Mesmo doente, o Senhor pode fazer algo extraordinário em tua vida. Entende? Aquilo que te falta não é problema para o Senhor, é um problema para você, é um problema para mim, mas nunca para o Senhor. Ele está interessado nisso. E hoje é uma oportunidade para que a gente possa mostrar as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, para aquele que pode transformar a nossa escassez. Amém? Terceira coisa que esse texto nos ensina hoje é que Jesus tem sempre uma nova proposta diante das nossas limitações, né? Chega um momento que Jesus, com a samaritana, ele eleva o discurso. Ele não está mais falando de água do poço, que ela continua, né? Ele está falando de uma água viva, de uma água pura,
de uma água que mantém a constância dentro de nós, semelhante ao que Paulo fala que nós podemos viver na escassez ou na abundância, e assim, mesmo assim, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Que o pessoal tem a mania de arrancar essa parte do texto e ficar só com ela, mas é uma proposta de mudança de vida. Não é uma mágica, né? Não é, algo que você compra, que você adquire com o seu mérito, não. É uma proposta de vida que vem simplesmente se você entender que Jesus, pelo seu sacrifício, conquistou esse lugar de poder olhar para a gente e dizer: vem atrás, eu já abri o caminho, eu já fiz uma ponte. Esse lugar aonde nós podemos encontrar esse descanso, essa água viva que nos alimenta, que nos hidrata, que nos coloca em pé, mesmo em meio a situações diferentes, mesmo que independe daquilo que nos acontece. A constância de Jesus em meio às nossas vidas é aquilo que ele propõe e nos propõe, né? Ele nos diz que se aceitarmos essa proposta, viveremos diferente. Viveremos sabendo que temos com quem comemorar as nossas vitórias e com quem chorar e lamentar as nossas dores, que tem ouvidos para que possa nos ouvir e nos olhar de forma demorada, não julgando, né? Simplesmente entendendo aquilo que nos acontece. Então, é essa proposta que o Senhor nos faz de encontrarmos essa água, encontrarmos um jeito de viver diferente, uma referência nova, um jeito novo, uma mudança de comportamento, de forma de viver. É isso que ele nos propõe. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é a ousadia de viver de uma forma diferente, a partir de uma referência nova. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas tem várias formas que a Bíblia se comunica conosco. E se você pegar aí a teologia,
tem uma forma muito interessante de olhar para os números, né? E eu acho interessante que ela diz que ela teve 5 maridos, né? E Jesus vai dizer, né? Você teve 5 maridos e o que tem agora também não é seu. São 6, né? 6 na Bíblia é sempre a incompletude, né? Aquilo que fala do 666, que é o eterno 6, nunca será um 7, nunca será o número da perfeição. E o 7º homem que ela encontra ali é Jesus, que tem uma nova proposta, né? Ele nos convida a romper com ciclos, a experimentar uma vida nova, sendo Ele a nossa referência, sendo Ele um jeito de ser para que a gente possa se aproximar cada vez mais. E tudo que eu tenho para dizer nesse dia é que ouse, né, a abraçar essa proposta de completude em meio às nossas eternas incompletudes, eternas questões. Ele sempre é a resposta. Ele é sempre um novo jeito de viver. Ele é sempre a nossa referência. Amém?